Olá, seja bem-vindo à TV Caras, 11 horas da manhã, segunda-feira, começa a semana com coisa boa, cuidando da saúde. Hoje eu vou falar de um tema muito importante e muito comum, que é o melasma. Eu converso com o Dr. Alan Ost, que é médico dermatologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. E para falar de um tema comum, né, doutor? Porque o melasma, ele é comum, muitas pessoas têm melasma, inclusive eu desenvolvi na gravidez. Isso, é uma das queixas talvez que eu mais atendo aí no consultório, junto com queda de cabelo, e são justamente aquelas manchas, né, que surgem no rosto, geralmente região zigomática, na área do busto, nas mulheres, no queixo, na região frontal. Então é uma queixa muito comum mesmo. E quais são os principais fatores de risco? O que leva a pessoa a desenvolver melasma? O principal fator de risco realmente é o sol. O segundo fator de risco bem importante é a luz visível, então computador, tablet, celular. E o Tablet, celular? Tablet, celular. A gente sabe que a luz visível, a luz azul, é a mais responsável pelo rebote do melasma. Então, às vezes a gente consegue clarear muito bem essas manchas e o paciente fica muito na luz azul, no refletor, alguma coisa, e o melasma volta com tudo. Que tipo de tratamento que é feito para o melasma? Tem vários tratamentos aí no mercado, né? Temos os tratamentos aí home care, que o paciente vai usar ácidos, vai usar algum outro clareador, mas temos as coisas mais modernas, a tecnologia, né? Veio aí com um grande lançamento que teve esse ano, né? Que é o laser aí, Lavian, que veio com tudo, né, indolor, e ele tira todas as manchas. Nossa! Sendo rápido. Como funciona esse laser Lavian? O laser Lavian é um laser de túlio, né, que o alvo dele vai ser a água. Então ele não vai causar as temidas manchas, não vai piorar as manchas do melasma. E ele é indolor, as sessões são muito rápidas, dá uma bela clareada no melasma. Ele chega a sumir 80% a 100%. Mas por que ele é diferente de outros lasers, por exemplo? Os outros aparelhos, geralmente os cromóforos, né, os alvos são hemoglobina, água ou melanina. Tá aí o grande problema, se eu alvo a melanina, que eu posso causar mais manchas. Se eu pego a melanina, posso ativar essa melanina. Isso. O Lavian veio trazendo a novidade de ser quase indolor e tendo como alvo único a água. Então ele só vai agir na junção dermoepidérmica, que é uma camada entre a derme e a epiderme, e vai explodir aquele melanócito. Então a melanina vai embora. Agora uma pergunta que muito me interessa é o seguinte, gente, eu já fiz uma consulta aqui antes de falar com ele aqui, com vocês junto, que foi nos bastidores. Doutor, melasma, o meu surgiu na gestação. Isso. Ele vai embora? Ou eu vou precisar do laser Lavian? Depende muito, né? A gente sabe que tem um braço muito forte genético aí no melasma e que os hormônios sexuais femininos também são desencadeadores, são fatores de risco para o melasma. Né? Quando a mulher não tem melasma e desenvolve na gravidez, tem a ver com o hormônio progesterona, que é o hormônio da gravidez também. Sim. Então pode ser que ganhe o bebê e o melasma vá embora e algumas mulheres adquirem e ele permanece. Daí não temos como prever. Estamos novamente aqui para mais um programa Saúde Você, diretamente do estúdio da TV Caras. E hoje tenho o grande prazer de receber o Dr. Decarton, cardiologista renomado e uma pessoa que já está há muito tempo com a gente e vai falar sobre um tema muito interessante. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, doutor Decarton? Tudo ótimo. Eu que agradeço aí o convite, viu, Tarcísio? É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco, né, sobre como prevenir doenças cardíacas. Sem dúvida. Aliás, todos os temas que nós temos com o senhor sempre são muito interessantes. É isso aí. Bom, hoje nós vamos então falar sobre insuficiência cardíaca, perfeito? Isso. E eu gostaria então que o senhor começasse explicando o que é insuficiência cardíaca. Perfeito. Eu gosto de explicar da seguinte maneira. Tarcísio, a função básica do coração é o quê? Mandar sangue para o organismo, né? O coração ele bombeia sangue para o nosso corpo, cerca de 5 litros de sangue por minuto. Então, sangue pra caramba, né? Passando ali no coração o tempo todo. E haja energia para o coração conseguir ficar mandando esse sangue para frente. Quando a gente tem uma doença que faz com que o coração perca essa potência, perca essa capacidade ótima de mandar sangue para o organismo, a gente se diz diante dessa doença, que é a insuficiência cardíaca. É justamente isso, pessoal, essa incapacidade do coração de conseguir manter o bombeamento adequado de sangue e oxigênio ali para os órgãos do nosso corpo. E isso se deve a algum entupimento das veias ou não tem nada a ver? Perfeito. Olha, são várias causas que podem levar à insuficiência cardíaca. Essa que você falou, Tarcísio, é uma delas e uma das principais até, tá? Toda doença, seja uma doença aguda ou crônica, aguda, por exemplo, a miocardite, que é uma inflamação do coração, pode ser causada por vírus, por bactéria, qualquer patógeno que infeccione ali o coração pode gerar miocardite e, em alguns casos, cursar até
com um quadro de insuficiência cardíaca. A gente viu muito isso nesse período aí do Covid-19, por exemplo. Outra causa é essa que você falou, tá? Você pode ter um entupimento ali numa das artérias que irrigam o coração, né? As artérias coronárias. E aí você tem um quadro de infarto. Parou o suprimento sanguíneo ali para uma área do coração, aquela área vai ficar fraquinha, vai perder um pouco a força. E dentro desse contexto, o paciente ele pode sim cursar com insuficiência cardíaca. Agora, só para finalizar, o senhor havia falado do Covid, você nota que o Covid ele deixou algumas sequelas, e principalmente a que a gente nota no coração. E essa nova cepa falam que ela é muito pior do que quando ela se iniciou no caso do Covid. Como que o senhor vê isso? Ela é mais perigosa para o coração? O senhor está notando mais problema de coração causado pelo Covid, deixando essa sequela nos pacientes? Como que o senhor está analisando? Perfeito. Olha, como é uma doença nova, a gente está aprendendo sobre ela diariamente, né? Através de estudos, através da própria experiência clínica também, do que a gente observa nos casos mais graves. E sim, a gente tem observado em algumas situações, alguns pacientes, não são todos, felizmente, mas alguns pacientes que estão infectados ali pelo SARS-CoV-2, né, eles podem evoluir com um quadro de miocardite, tá? Que é essa inflamação do músculo. Tem esse IT, é a inflamação, né? Otite, quando é no ouvido, miocardite é a inflamação do coração. E qualquer vírus pode gerar uma inflamação do coração. Nem sempre isso acontece, claro. Então a gente tem observado sim alguns casos, Tarcísio, de Covid-19 que cursam com miocardite, não são todos. E nem sempre, não é porque a pessoa teve um quadro de miocardite por conta do Covid-19, ela vai ficar com uma lesão ali perene, vai ficar com uma alteração ali que vai ficar contínua durante toda a vida do paciente. Como toda inflamação, em alguns casos a gente tem visto até uma melhora mesmo do quadro. As emoções podem influenciar na sua qualidade de vida. E pensando nisso, o Saúde Você lança sua primeira linha de cosméticos. Agora você pode curtir momentos especiais com os óleos essenciais Saúde Você. Promoções de bem-estar, sensação de conforto e até aquele momento de relaxamento. São várias opções de óleo essencial puríssimo que você pode usar no seu dia a dia. Além disso, você pode manter a sua pele super hidratada com o Hidrata Saúde Você. Com apenas 3 gotas no Hidrata Saúde Você, você terá o cheiro do seu óleo essencial e os seus benefícios para usar numa massagem, naquele momento de relaxamento, auxilia até na qualidade do seu sono. E tem mais! De presente em todos os nossos kits terá a minha fragrância Duda Rodrigues, aquela que eu uso no meu dia a dia. Então prepare-se para receber o melhor produto do mercado com a qualidade que você merece. Quer saber mais? Acesse o nosso QR Code e não deixe de curtir momentos especiais com os óleos essenciais Saúde Você. Estamos aqui novamente para mais um programa Saúde Você, diretamente do Estúdio Caras. E hoje eu tenho o grande prazer de receber o Dr. André Evaristo Marcondes, aliás, um grande amigo nosso, da família, e fora isso, é um renomado médico, né, na área de ortopedia e especialista em cirurgia de coluna. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Tarcísio. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Manda um beijo na Duda. Com certeza. Se a gente tiver sorte nas crianças. Já está quase chegando. Logo ela está de volta. Está fazendo falta aqui no programa. Está fazendo falta, mas você está representando muito bem a família. Muito obrigado. Bom, hoje nós vamos ter um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre prótese lombar e cervical. E eu falo que é um assunto polêmico, porque eu já tive esse problema. E eu falo polêmico, doutor, porque nós tivemos, no caso, um problema sério comigo, que foi que o médico simplesmente, por uma dor, queria me operar, queria pôr uma prótese na lombar. E é claro que você fala em coluna, claro. Você fica com medo e, de repente, o médico falou, não, você tem que já pôr a prótese. Claro que eu fui buscar uma segunda opinião e o outro ortopedista falou, Tarcísio, ainda não precisa. Quando que realmente o senhor... Primeiro, para que serve a prótese? E quando realmente o senhor indica a sua colocação? Perfeito. É que a coisa é o seguinte, a gente tem várias técnicas diferentes que a gente pode usar. Certo. Provavelmente, a que foi sugerida para você foi um tipo de fixação que você usa pino, parafuso e um suportezinho ou um calço anterior. Exato, exatamente, perfeito. Você vai fazer uma fusão da coluna, o resultado a médio e longo prazo é bom, mas não é excelente, na grande maioria dos pacientes. O que a gente estava discutindo, que a gente veio discutir, são próteses de discos lombares, mas são próteses que vão substituir o disco doente por um disco novo. Não é um sistema de fusão,
é tirar o disco doente e colocar um disco novo que vai funcionar anatomicamente igual ao que funcionava o antigo. Então, a gente não está cobrindo o sol com a peneira, a gente não está recauchutando o pneu, a gente está trocando o pneu. Então, é muito, muito, muito mais avançado do que foi proposto para você naquela época que você teve o problema. Essa questão que você levantou é extremamente importante. Porque na medicina não existe um consenso, você tem a opinião do especialista e a relação do médico com o paciente. Por isso, Tarcísio, é fundamental mais de uma opinião. Perfeito. Quando você vai ser operado, quando você vai ser submetido para uma cirurgia, quando é uma doença de uma gravidade maior, você ter uma segunda opinião é válido. Claro, e tão delicada, né? Porque te traz tranquilidade, te traz segurança e a partir daí a gente consegue evoluir de uma maneira normal. A sua história também é extremamente característica. Ah, André, eu tinha muita dor, passei no colega, pediram para operar, eu passei em outro que pediu PT Calma e eu melhorei. Melhora. As crises de hernia de disco, elas vêm em crises, então você tem períodos de melhora ou períodos de piora. O importante é a intensidade da dor, o tempo que ela está persistente sem você ter uma melhora nenhuma e a presença de lesões de medula ou de raiz que indicam maiores gravidades e hoje a gente tem exames que conseguem medir isso. E o senhor sabe que o motivo que me assustou foi porque a dor, eu já tinha uma certa dor quando acordava, mas de repente acordei um dia com dor na perna. E aí o médico pediu os exames e uma semana depois já queria fazer a cirurgia. E essa questão da dor na perna, ela realmente é um sintoma de maior gravidade. Porque você tem o disco da coluna, ele é uma estrutura de amortecedor, é como se fosse uma mola, tem uma membrana dura, um núcleo gelatinoso que absorve o impacto. Quando essa estrutura rompe e vaza, você tem uma hernia de disco, uma compressão de medula ou de nervo. Quando comprime, você tem dor no ciático, dor irradiada para o braço, realmente é um sintoma de maior gravidade que diz que você tem uma estrutura neurológica que está sendo comprimida. Quando é só a dor, André, o que eu tenho? Eu tenho formigamento? Não. Eu tenho perda de urina? Não. Eu tenho perda de sensibilidade? Não. Eu tenho perda de sensibilidade de região perianal, vagina, pênis? Não tenho nada disso, só tenho dor. 4 a 6 semanas é o período médio em que a gente tenta exaustivamente um tratamento antes de indicar uma cirurgia. Só para finalizar, e qual a probabilidade de rejeição? Ela é muito grande? Assim, se a gente estiver falando de uma próstata de terceira geração, não conheço nenhum caso de rejeição. Eles são estruturas extremamente inertes. Ela vai entrar no corpo, ela não vai causar uma reação inflamatória ao redor. Basicamente, é titânio e outros polímeros que vão ser implantados. O que a gente tem, que muitas vezes é confundido com rejeição, é infecção. Então, o paciente tem uma infecção hospitalar, uma infecção por uma bactéria própria, e aí você tem que tirar o implante em decorrência da infecção. E fica no dito popular que foi uma rejeição do material. Mas dificilmente hoje o organismo rejeita um implante. Que o próximo assunto também é muito interessante a respeito da parte de psicanalista. 1 minuto, por favor. Não ficou legal esse 1 minuto, por favor. Que vai falar sobre assunto de dermatologia. Me perdi todo. Tava, mas eu me perdi. Bom, agora vamos para um recadinho da Duda e já voltamos com o Dr. Alan, dermatologista, que vai falar sobre doenças de pele. É doenças de pele? Ai, caramba.